Certo, bom dia, nono ano. Hoje a sala repleta com o Bernardo. Aula de matemática, livro unidade 3 ainda. Nós estamos nas atividades que falam das relações de semelhança dos polígonos, né? Perímetro, como é que é mesmo? Os segmentos proporcionais, né? E área também, falou sobre área. Ali na página 32 a gente tinha alguns exercícios para verificar, que eu vou desenvolver agora com vocês. Hoje é dia 13 de novembro de 2020. Certo. Então, daí o que eu te digo, vou resolver com vocês, né? Mas daí vocês têm que participar da aula, certo? Não, o Érico estava online ali, mas não, eu falava com ele e ele não me respondia. Vamos ver, entrou mais um agora, a Maria Fernanda está aí também. Dá um oi aí, Maria. Oi, sou. Muito bem? Tudo bem, querida? Tudo. Então tá, já pegou a primeira parte ali, sabe a página, né? Sim, a página 32, né? Isso aí. Na página 32 a gente tem alguns exercícios para corrigir. Olha só, o exercício 2. Considere dois hexágonos regulares semelhantes. Então são dois polígonos regulares semelhantes. Deixa eu projetar aqui para vocês. Tá? São dois polígonos regulares semelhantes. A razão entre as áreas dos polígonos é 121 sobre 81. Então, e a razão... desculpa, é muito difícil. É a razão entre... Olha aqui, ó, Bernardo. O Bernardo que está aqui, ele vai me responder. Olha ali, a Osana também. Bom dia, Osana. Beleza. O Bernardo que está aqui, ó, olha só. Oi? Isso, desculpa, Gel, esse aqui. Eu falei para a Thaís ali. Daí, a Thaís, ela está vendo o material para... Onde ela está? Não sei. Mas ela deve estar aqui por cima. Vê se ela... Os professores ali, dá uma batidinha ali, vê se ela... isso. Então, assim, ó, gente, o Bernardo que está aqui vai nos falar, então, olha só, a razão das áreas é 121 para 81, tá vendo aqui? 121 para 81, certo? O que eu preciso saber, assim, ó, se é a relação é da maior para menor ou da menor para maior? Qual é a relação da maior área para menor ou da menor para maior? Só olhando a razão vocês já podem responder isso. Que relação é essa? E aí, qual é? Maior para menor ou menor para maior? Maior para menor, né? Porque o número maior está em cima, o menor está embaixo. Então a comparação é da área maior para a área menor. Simples de verificar. Assim, o que mais que vocês vão precisar para calcular, essa razão, né? Voltando lá nas páginas anteriores, deixa eu ver que página é. Na página 31 mesmo, diz assim: se dois polígonos semelhantes são semelhantes, a razão de semelhança entre eles é de R, tá? A razão entre as áreas será do quadrado de R. Então, voltando no exemplo aqui, como é que a gente, na página 32, como é que a gente vai calcular isso aqui? Olha só, o que eu tenho que tomar como base? A razão entre as áreas. Qual é a ordem mesmo? Maior para menor. Para menor. É igual o quadrado da razão. A razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão de R, né? R é
razão de semelhança. Tá? R é a razão de semelhança. Então, o que tu tem aqui, ó, Bernardo? Presta atenção aqui, ó. R ao quadrado, tá? A razão de R ao quadrado é a razão entre as áreas. R ao quadrado tem que ser igual a 121 sobre 81. Eu descubro então quem é R, quem é a razão das semelhanças, a razão de semelhança entre os polígonos. Então, se R ao quadrado é igual a 121 sobre 81, que cálculo eu faço para descobrir o valor de R? Um número elevado ao quadrado dá 121 sobre 81. Se R ao quadrado dá aquele valor, é só tu tirar o quadrado. Só tu extrair a raiz quadrada, né? Então, como não faz sentido valor negativo para R, para a razão, eu vou simplesmente calcular a raiz quadrada, não vou perder em nada, né? Calculando a raiz quadrada de 121 para 81. E daí, então, a razão de semelhança, então, vai ser quanto? Calcula aí. Em cima vai ficar quanto? Aí eu. É, tu mesmo. Aí agora. Hã? Agora. Por quê? Raiz quadrada de 121. E raiz quadrada de 81. 9 é a raiz quadrada de 81. E a de 121? Tem que ser maior que 9. Não. 12 elevado ao quadrado dá um número par, né? Porque 12 é par, se tu elevar ao quadrado vai dar par. Então 121, se ele é um quadrado, ele é o quadrado de alguém, tem que ser de um número ímpar. Então bota 11. 11, né? 10 não vai ser. É igual a 11 sobre 9. Viu que a gente se diverte? 11 sobre 9 vai ser a razão de semelhança do maior para o menor. Quer dizer que se um segmento vale 11, o outro vai valer 9? Se um segmento vale 22, o outro segmento correspondente vale 18. É uma razão de 11 para 9. Bem simples de resolver isso aqui. Tu tem que lembrar, né, que a razão entre as áreas tem que ser o quadrado da razão de semelhança. Quando a gente fala razão de semelhança, é a razão entre segmentos proporcionais no teu polígono, certo? Se tu quiser, tu poderia desenhar ainda as figuras, né? Então, um é um hexágono regular, por exemplo, o lado desse aqui vale 11, do maior vale 11. Daí do menor, o lado do menor, por exemplo, vale 9. Tá? Se tu for calcular a área desse polígono aqui, se tu for calcular a área desse polígono e a área desse polígono e comparar o total da área desse com o total da área desse, vai ser essa relação aqui, ó, 121 para 81. Tá bem? Pois não. Só, Pode perguntar. como é que é líder 11 sobre 9? Aqui, ó, a raiz quadrada, eu calculei a raiz quadrada de 121, né? Daí é aquele cálculo da raiz quadrada, né? Se tu não lembra, deixa eu te mostrar aqui, ó, como é que a gente faz. Algumas formas de fazer, né? A gente parte do princípio de um valor que a gente conhece. Eu quero um número que é elevado ao quadrado de 121, por exemplo. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Eu vou calculando, ó. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. Daí eu já descobri até qual número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 81. É o 9. Embaixo fica 9. E continuando aqui, ó, 10 vezes 10, 100. E 11 vezes 11, quando eu multiplicar, eu chego em 121. Então, eu vou calcular a raiz quadrada de 121, 11. A raiz quadrada de 81 dá 9.
Se eu não lembro, essa aqui, nesse caso, é a forma mais fácil, é tendo a tabuada dos quadrados, né? Se não, o que tu vai fazer? Tu vai decompor o 121, só que a decomposição do 121 tu só vai encontrar aqui com o 11, né? Porque não é divisível por 2, por 3, por 5, por 7. O único que tu divide aqui é o 11, que tu vai encontrar 11. É só saber a tabuada, né? É, fazendo a tabuada ali e a tabuada dos quadrados, tu encontra tranquilamente aqui esses dois números, inclusive. Por isso que toda vez que tu for construir essa tabuada dos quadrados, para encontrar uma raiz quadrada, por exemplo, não apaga ela, né? Porque tu está vendo, ó, fui procurar a raiz quadrada de 121 e encontrei a raiz quadrada de 81 que já utilizei aqui, ó. Não vou apagar, porque daqui um pouco, quer dizer, eu vou precisar apagar, porque senão eu fico sem espaço, mas tu, na tua folha ali, tu não apaga, porque daí provavelmente tu vai utilizar mais tarde, entendeu? Parte de algum valor que tu já conhece, né? Se precisar, por exemplo, calcular 15 ao quadrado, eu não vou começar do 5, eu vou começar a partir do 11, porque eu já calculei esse, certo, Maria? Certo. Muito bem. Posso apagar? Sim ou não? Pode. Pode. Beleza, mano. Vamos lá. Exercício de número 3. Os quadriláteros A e B são semelhantes, tá? O lado menor do quadrilátero A mede 4 e o lado menor do quadrilátero B mede 6. Determine a razão entre as áreas de A e B. Olha, tá? Então, eu não sei como é que é isso. Eu sei que eles têm quatro lados, cada um deles, certo? Eu não sei qual é o formato deles, então eu posso imaginar, tá? Tem um menor e tem um maior. Eu não preciso desenhar todo o quadrilátero, eu só preciso saber os lados correspondentes, né? Nem precisa ser menor, maior, pode ser simplesmente o A e o B, né? Eu não sei como é que é o desenho. Os quadriláteros A e B são semelhantes, então aqui eu vou desenhar o A e aqui o B, e eu estou falando que eles são semelhantes. O menor quadrilátero, que é o A, mede um lado, né? O lado menor do quadrilátero mede 4. Então isso aqui eu sei que mede 4. E eu não sei como é que é formado o quadrilátero. Ele pode ser formado assim, 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 tá? E se esse é formado assim, o outro também vai ser formado. Tá, mas tu que escolhe a forma do quadrilátero? Na verdade, ele não vai fazer diferença para nós, o formato. O que a gente precisa saber é que os lados correspondentes, um é 4 e o outro é 6, né? Sim. É isso que a gente precisa saber. Eu sei lá qual é o formato desses quadriláteros. Né? Nem pode ser assim, porque senão esse aqui vai ser o menor, não vai ser o 4, né? Mas uma coisa é certa, se o menor lado vale 4, o menor lado do outro vale 6, tá? Poderia fazer assim, assim, não interessa como é que é o... sim, também. Vou botar isso aqui. Complicado. Eu tenho uma máscara aqui, cara. Não, eu tenho também. Tenho duas até, mas só que máscara pra mim não dá. Se eu estiver falando, entendeu? Eu tô falando e fica dando reflexo, o som bate aqui assim, fica no meu ouvido. Então tem 4 e 6, então eu não sei qual é o formato dos polígonos, mas eu posso fazer isso aqui, certo? Determine a razão entre as áreas A e B. Então eu vou utilizar o mesmo recurso. Qual é o recurso?
a razão entre as áreas de polígonos semelhantes, né? É igual ao quadrado da razão de semelhança. Então isso aqui a gente tem que saber bem prático, né? Ó, a razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança. Então eu vou atrás da razão de semelhança. Ó. Razão de semelhança. Qual é a razão de semelhança? Pode ser do A para o B, né? De A em relação ao B, eu tenho então 4 em relação a 6, do menor para o maior, né? Opa, 4 em relação a 6, que eu posso dividir por 2 em cima, posso dividir por 2 embaixo, fica 2/3. Essa aqui é a razão de semelhança, mas a razão entre as áreas vai ser o quadrado da razão de semelhança. Então, razão entre as áreas. Aí é o quadrado de tudo. É 2/3, que é a razão de semelhança, elevado ao quadrado, ou seja, 4/9. Fechou. Feito? Então tem que ser. Isso aqui tu tem que sempre relacionar. A razão de semelhança é simples. A razão de semelhança é só pegar dois segmentos proporcionais, dois segmentos correspondentes e fazer um para o outro, né? Então, mas, claro, acho que ele não pede aqui, né? Determine a razão entre as áreas de A para B. Ele pede do menor para o maior. Foi o que eu fiz, ó. Aqui ele pediu, ó, de A para B, ó. Aqui ele pediu a ordem, de A para B. E eu fiz aqui, ó, a relação de A para B. Eu fiz de B para A. Daí tu chega nessa razão de semelhança aí. Exercício 4, então. Pera. Vou dar uma pausa aqui. Passando para o exercício 4, então. Um retângulo, deixa eu ver. Aqui, um retângulo ABCD. Então vamos desenhar esse retângulo ABCD, né? ABCD tem base igual a 5 centímetros. Então eu vou tomar o DC aqui, ou o AB, com 5 centímetros. Tá? Sabendo que a razão de semelhança entre o perímetro desse aqui e o do retângulo MM pequeno, ó, a razão de semelhança, quer dizer, esse aqui o perímetro desse aqui é 4 vezes o perímetro desse aqui, porque é o que está falando, né? Então esse retângulo aqui ele é bem menorzinho, o MNPQ, ó. MNP e Q, tá? Então, se aqui vale 5, aqui vale 5, aqui vale 5 também. Essa medida aqui eu não sei quanto é que vale, x. Essa aqui pode valer x, ou simplesmente eu poderia dizer assim, ó. Como a razão de semelhança é 4, aqui vale 4x, aqui vale 4x e aqui vale x. Por que está escrito aqui MNPQ, é 4? Onde é que tu bota 4? Na verdade, ele está dizendo a razão de semelhança entre o perímetro é 4. É que o que tu tem assim, ó. A razão de semelhança entre segmentos correspondentes é igual à razão de semelhança
é igual à razão entre os perímetros. Tá? Então a razão de semelhança entre os segmentos vai ser a mesma razão de semelhança entre os perímetros. E ele está dizendo que a razão de semelhança entre os perímetros é de 4, quer dizer, se a razão de semelhança entre os perímetros é de 4 vezes, isso significa que a razão de semelhança entre os segmentos também é de 4 vezes. Certo? Então o que eu estou dizendo? Ó, se tu somar todos esses lados aqui, ó, tem que ser 4 vezes a soma de todos esses aqui. E os segmentos são proporcionais. Então se a base é 5, se a base aqui é 5, aqui a base vai ser 5 vezes menor. Um retângulo ABC tem base igual a 5, sabendo que a razão de semelhança entre o perímetro. Então, ó, o perímetro do retângulo ABCD em relação ao perímetro do MNPQ, tá? MNPQ é igual à razão de semelhança entre o segmento DC, entre a base do ABCD e a base do MNPQ. A base do ABCD é 5. E essa base aqui, ó, do MNPQ, eu vou colocar como X. Vou tirar o X aqui, ó. Tá? Para não confundir. Tá? A base do retângulo MNPQ vai ser X. E se eu comparar a razão do perímetro do retângulo ABC com o MNPQ, ele está me dizendo aqui, ó, que é 4. Consegue entender? Vamos lá de novo. A razão entre os perímetros é 4. De onde é que eu tirei a informação? Aqui. A razão entre os perímetros é 4, a razão entre os segmentos correspondentes também vai ser 4. Porque a razão de semelhança entre os segmentos correspondentes e a razão entre os perímetros permanece a mesma. Então, se a razão entre os perímetros é 4, a razão entre os segmentos correspondentes também vai ser 4. É isso que tu tem que saber, que o perímetro conserva a razão de semelhança, certo? Como é que tem o 4 que sobrou 5 sobre 5? Agora, assim, ó. Aqui tu entendeu, né? Se tu comparar os perímetros dá 4, porque é a informação. Se tu comparar os lados correspondentes também dá 4, certo? Agora, a base do retângulo ABCD é 5, certo? É 5. E a base do MNPQ, eu quero saber, ele está perguntando ali, ó, determine a medida da base do MNPQ. Como eu quero saber a medida da base do MNPQ, eu boto um X ali. E eu sei que se eu comparar as bases correspondentes, a razão é 4, porque perímetro e segmentos conservam a mesma razão. Tá? De novo? Oi? O X. Descobrir o X, porque é a base correspondente no MNPQ. É a base 5, é o que corresponde à base 5. O X é o que corresponde à base 5. Então, X pode ser 5, então. Não, porque 5 dividido por 5 não dá 4. É um número, 5 dividido por um número tem que dar 4. Entendeu? Então agora a gente descobre esse X aqui fazendo assim. Troca o 4 e o X de lugar. Certo? Ó, 5 sobre 4 não é o X. Só troca o 4 e o X e o 4 de lugar. Pronto, chegou. Aqui o X tem que ser 5 sobre 4. Feito? 5 dividido por 4. Vai dar um quebrado. Vai dar quanto mesmo? 1,25, né? Isso, 1,25. Então, se esses
esses retângulos aqui são semelhantes, a base aqui é 1,25. Nem interessa quanto é que vale a largura. Certo? Pode ser qualquer medida, desde que essa medida aqui seja proporcional. Pode até ser 1. 5 mais 5, 10, 12. 1,25, a relação de 4 unidades. Alguma pergunta? Ó, a Rosana disse entendi. Isso aí. Pode perguntar. Nenhuma? Tá. Como é que está o livro agora do Paniano? A razão semelhante. A razão de semelhança entre segmentos correspondentes é igual à razão entre os perímetros. Tá, mas tu bota isso aqui para fazer o cálculo? Eu escrevi isso aqui para lembrar, né? Porque daí eu posso usar essa propriedade que eu usei aqui, ó. Porque a informação que ele me deu foi a razão entre os perímetros. E eu usei essa razão entre os perímetros para calcular a razão entre os segmentos. Então eu preciso dessa informação aqui. Está mudando. Oi? Está mudando. Assim, ó, a outra teve a razão entre as áreas é igual ao quadrado. Exatamente. Por isso que a aula de hoje são as relações de semelhança. A área se relaciona com o quadrado da razão da semelhança. O perímetro e os segmentos é pela mesma razão. Entendeu? São essas duas coisas que tu precisa saber. Então daí, sabendo a razão entre os perímetros, eu consigo a razão entre as áreas. Sim, consigo entre as áreas, entre os segmentos, entre qualquer um. Tá? Vou dar mais uma pausa aqui, já retorno à gravação. Muito bem. A questão de número 5 é essa? 5. Sabendo que os triângulos AIG e FEG são semelhantes e que a razão entre suas áreas é de 1/4. Ó. Então, a razão das áreas é de 1/4. Então, tu tem o triângulo menor para o maior, para a razão ser 1/4. Menor para o maior. Então, vamos ao triângulo. Eu vou escrever aqui, ó, menor. Tá? Em relação ao triângulo maior. É 1/4. O que eu preciso saber? Provavelmente, o que eu vou fazer? A razão de semelhança não, razão entre as áreas, ó, entre as áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança a razão de semelhança, tá? Seja entre os segmentos, seja entre os perímetros, né? Mas isso aqui eu preciso saber, tá? O triângulo menor em relação ao triângulo maior, esse 1/4 representa o quadrado da razão de semelhança, tá? A gente vai ver que a razão de semelhança é de 1/2, né? Os segmentos, um tem que ser o dobro do outro, na verdade, os segmentos, porque a razão de semelhança entre as áreas é o quadrado, né? Bom, uma das coisas que são certas aqui, ó, como são triângulos, isso aqui são retas. Isso aqui é uma reta, ó, tá? É um segmento, né? Existe uma mesma reta suporte. E o que eu observo aqui, ó? Que esse é um ângulo de 90 graus aqui, ó, e esse aqui também é um ângulo de 90 graus. Significa que esse segmento aqui, ó, esse segmento aqui, aí é paralelo a esse segmento aqui, ó, tá? Porque isso aqui é um segmento contínuo, né? Esse triângulo ele não está torto aqui em relação, né, ao outro.
senão essas retas se cruzariam. Então, o que a gente pensa? Que isso, o IE, o segmento I até E, ele está numa mesma reta suporte. Tá? Se eu não consigo imaginar, se eles não estão numa mesma reta suporte, então existe uma pequena variação aqui entre eles. Tá? Até esse vértice aqui, ele vem aqui, senão aqui. Mas a gente tem que partir do princípio que o IE aqui é uma reta, é um segmento que está numa mesma reta suporte. Tá? Daí, dito isso, partindo desse pressuposto, esses dois segmentos aqui, ó, ou as retas suportes desses segmentos, são paralelos. Por que eu digo isso? Porque tem um ângulo de 90 graus aqui e tem um ângulo de 90 graus aqui, certo? Esse ângulo aqui eu não sei quanto é que é, mas uma coisa eu sei, ele é oposto a esse aqui. E como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, esse de 90 mais esse traço aqui, esse ângulo traço aqui, vai fazer surgir aqui, ó, um ângulo 2 traços, de forma tal que a soma dos três dá 180, certo? 90 mais esse ângulo aqui, mais esse ângulo aqui, dá 180. Na verdade, esses dois ângulos são complementares. A soma desses dois tem que dar 90. Eu quero descobrir qual o ângulo daquele lado. Não quero descobrir. Não quero descobrir. Eu quero dizer, determinar, declarar que aquele ângulo lá no ponto F tem que ser esse mesmo ângulo aqui, ó. Por quê? Porque esse ângulo aqui é de 90, esse aqui é o ângulo de 90. Esse ângulo aqui eu não sei quanto é que é, só sei que ele é igual a esse aqui. Então esse aqui automaticamente tem que ser igual a esse, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Entendeu? E na verdade, se esse aqui vale 90, a soma desses dois dá 100. A soma desses dois também dá 90. Também 90 mais 90, 180. Significa que a soma desse aqui, ó, com esse aqui, tem que dar 90 graus, porque daí 90 mais 90 de 180, certo? Com certeza esse ângulo aqui tem que ser a mesma medida desse, porque esses dois ângulos aqui são complementares, esses dois ângulos aqui são complementares, e esse é igual a esse, um ângulo só tem um complementar, não tem outro complementar. Então, esse ângulo aqui é o que falta para esse complementar 90, e a mesma coisa aqui, esse aqui é o mesmo esse aqui. Então esses triângulos aqui são semelhantes e eu já tenho as posições dos ângulos. Por quê? Porque eu tenho que ver os segmentos que se correspondem.